Duarte, vê problema na forma como está a ser gerido este assunto? Boa noite. Este assunto é mais um exemplo daquilo que nós falamos do desinvestimento público. Vamos lá ver. Nós chamámos hoje e pedimos para chamar o Presidente do LNEC, porque o mais importante de tudo não é acusar o Governo do que quer que seja. É, em primeiro lugar, garantir às pessoas que a ponte não corre perigo. E as pessoas que atravessam a ponte todos os dias não correm perigo, porque tenho a certeza que se houvesse um perigo iminente de amanhã a ponte poder cair, eu tenho a certeza que o Estado fechava a ponte. Agora, temos é que perceber se as condições de degradação da ponte e de outras infraestruturas são perigosas e se o Governo foi displicente neste acompanhamento. Eu gostava aqui de dar um exemplo claro, que é mostrar este quadro sobre o investimento público em Portugal. O investimento público em Portugal, nos últimos 2 anos, 2016 e 2017, isto são dados do INE, trabalhados pela Comissão Europeia, é menor do que em qualquer um dos anos da Troika. Ou seja, há uma travagem brutal no investimento público que é feito em infraestruturas, na ferrovia, na manutenção. E, portanto, aquilo que está a acontecer é que o Governo, investimentos que deveria ter feito ao longo destes últimos 2 anos, não os fez de todo. Ou seja, nós passámos do período das cativações para o período dos vetos de gaveta. E foi preciso um jornal, como a Revista Visão, fazer um trabalho destes para que o Governo decidisse aquilo que ia fazer. E, portanto, o saldo é muito negativo, até porque depois há o próprio desgaste do equipamento que existe e que não é feito à manutenção. Nós podemos dizer com alguma seriedade que, durante os anos da Troika, o investimento público abrandou. E, se calhar, manutenções em várias infraestruturas foram adiadas. Mas estas manutenções, estes investimentos, podem ser adiados 1 ano ou 2, mas não se podem eternizar. E, portanto, nós assistimos a uma realidade em que, por exemplo, na ferrovia, nunca houve tantos descarrilamentos como nos últimos 2 anos. Ou, por exemplo, comboios suprimidos. O Governo anunciou para este ano que queria comprar mais material circulante, que era para ter comprado no ano passado, e voltou a não comprar. Ou seja, estas coisas, mais dia, menos dia, podem-se adiar um bocadinho, mas começam a colapsar, e daí nós falamos tanto na degradação dos serviços públicos. Isto aconteceu, por exemplo, com o material de tangos, com a falta de condições dos quartéis. Isto aconteceu, tem acontecido nas questões da saúde, em que há cada vez menos material nos hospitais, em que se adiam consecutivamente a contratação de médicos, em que tivemos o problema do IPO, que mais uma vez só se resolveu quando veio para os jornais. Ou seja, nós temos assistido a um corte brutal no investimento, apesar de já não estarmos em austeridade. O Ministro das Finanças, que é o rei do Eurogrupo, o Ronaldo do Eurogrupo, se calhar o grande contributo para isto tudo tem sido o silêncio do Ministro das Obras Públicas, das Infraestruturas e dos Transportes e também do Ministro da Saúde. Porquê? Porque o desinvestimento é muito grande na manutenção e na reposição do capital que é preciso fazer anualmente e, de facto, nós temos assistido a tragédias consequentes. Repare, nós aqui podemos falar que o Governo tem uma real displicência com a segurança das pessoas. Porque sempre que há um problema, o Governo diz ou foi azar ou foi culpa do Governo anterior. Ora, isto servia de desculpa no início. Portugal já não está em período de austeridade. Há investimentos nas infraestruturas que têm que ser feitos mas há certamente, claro, consequências que ainda resultam desses anos de crise. Nós podemos, mas repare que isto é fundamental. Olhando para este quadro, o investimento público em 2016 e 2017 é inferior a todos os anos do período da Troika. Isto revela muita coisa. Ou seja, há investimentos que não podem ser adiados. Há investimentos que podem ser protelados 1 ou 2 anos, porque há uma grave necessidade de cortar a despesa. Agora, não podemos é fazer agora, depois de sair do período de ajustamento, mais cortes ainda do que no passado. Ou seja, o Governo optou, e com o silêncio do PCP e do Bloco de Esquerda, que andavam sempre a protestar contra qualquer tipo de corte na despesa e, neste caso, no investimento, com o silêncio do PCP e do Bloco de Esquerda, o Governo optou por travar a fundo no investimento público e também na questão dos hospitais para permitir cumprir as metas. É este o caminho alternativo. Ora, isto é um perigo, porque mais cedo ou mais tarde vai-se revelar. E, infelizmente, este tipo de situações tem vindo a acontecer porque passámos de um momento de austeridade para um momento de cativações e de vetos de gaveta. Felizmente, a imprensa tem trazido estas questões e, no fundo, vem trazer à realidade aquilo que é a degradação dos serviços públicos. Nós, tantas vezes, temos vindo a falar. João, sobre este travão no investimento público, o que é que tem a dizer? Não há nenhum travão no investimento público. Há, sim, a evolução normal de dois quadros de fundos europeus em momentos diferentes da sua execução. Eu fico sempre fascinado com o PSD sobre o investimento público, porque o que é que aconteceu? O PSD, o quadro anterior de fundos, acabava em 2013 e os anos 2014 e 2015 já é o chamado N+2, são os 2 anos a mais do que o período. E são anos normalmente de forte execução do orçamento, porque são os últimos anos
da existência dessas verbas e, portanto, se não forem usadas, têm que ser devolvidas. E eu fico sempre muito enternecido por ver que o PSD celebra os investimentos no túnel do Marão, no Alqueva, na Parque Escolar, e que celebra a execução de um creme negociado por José Sócrates, com os grandes projetos de José Sócrates, que o PSD tanto diabolizou, e agora assume como seus e faz gala de ter feito esses investimentos. Eu acho mesmo um pouco perturbador. 2012. Eu acho mesmo um pouco perturbador. O investimento público teve a maior queda da democracia portuguesa em 2011, 2012. O investimento só subiu em 2014 e 2015. E voltou a cair em 2016. Em 2016 já não havia CREN. Em 2017 também. Em 2016 já não havia CREN e foi o quadro comunitário negociado e organizado por PSD e CDS, que quando o PS entrou em funções não tinha projetos, não tinha concursos e, portanto, tem um arranque lento. Em 2017 mesmo assim era o melhor da Europa. Já cresceu... Mesmo assim era a execução de fundos comunitários mais avançada da Europa. 1 milhão de euros pagos a empresas. Era em primeiro lugar. Agora, o que não faz mesmo qualquer sentido é fazer todo um discurso sobre investimentos não feitos quando o investimento na ponte, segundo o próprio LNEC, está a seguir os prazos normais. O LNEC faz um relatório a pedido do Governo, o relatório é publicado, o Governo analisa os resultados do relatório e não faz nada daquilo que o Duarte Marques aqui disse que o Governo tinha feito. Vete de gaveta, ignorar, pôr em causa a segurança. Pôr em causa a segurança dos... E a linha os descarrilamentos também não tem qualquer sentido, porque o Governo pôs agora no terreno os investimentos na qualificação da linha da Beira Baixa, onde houve o descarrilamento. Vai ver quantos comboios foram suprimidos diariamente nos últimos meses. Mas está agora em execução o maior investimento dos últimos 20 anos na ferrovia. Portanto, isso não faz sentido. E sobretudo o da Ponte. Ainda. O da Ponte não faz mesmo sentido. Porque se o Governo não tivesse investido, se o Governo tivesse um relatório do LNEC que tinha ignorado, não. O Governo pediu ele próprio o relatório. Quando o relatório foi publicado, tomou a decisão de iniciar as obras de acordo com as recomendações do LNEC. É na sequência de um outro relatório do LNEC que falava deste assunto, de vários alertas do Conselho de Segurança da Ponte. Ou seja, há relatórios a evidenciar isto desde há 2 anos, pelo menos esta parte, não é de agora. O que há é um não investimento nas infraestruturas, na ferrovia. Repara no exemplo, por exemplo, dos autocarros, não é só Lisboa e Porto, é que tem havido investimento em Lisboa e Porto, a recolocar autocarros, por exemplo, mas não tem havido no resto do país. É como a questão da ferrovia, os comboios são suprimidos todos os dias pelo país fora por causa destas questões. Vocês reduziram brutalmente milhões de passageiros e milhares de quilómetros que a Carris fez a menos enquanto estavam em funções. Iam privatizar a Carris sem nenhum plano de reforço. Aliás, isso não foi o PSD, mas eu lembro-me da Assunção Cristas, certamente num ato falhado, quando Fernando Medina anunciou a transferência da Carris para Lisboa e o plano de investimentos na rede da Carris. Eu lembro da Assunção Cristas dizer 250 autocarros, mas porquê só estavam previstos 50? Que é bem revelador do absurdo deste discurso do PSD e CDS. Houve uma queda do investimento público muito significativo, sim. O investimento foi composto no final de 2014-2015 com projetos que o PSD sempre diabolizou. Agora vai o PSD aparecer aqui como grande defensor da Parque Escolar. Não, e do túnel do Marão, que consideravam o elefante branco, que era uma irresponsabilidade. Não, mas é que está à vista de todos o que foi o desgoverno da Parque Escolar e a quantidade de escolas por este país fora que chove lá dentro. Excelente investimento, como demonstra o relatório do Tribunal de Contas. Escolas pelo país todo. Como, aliás, refere o relatório do Tribunal de Contas e todos os estudos internacionais sobre esse projeto. Nós já nos estamos a afastar um bocadinho da questão. João, deixa-me colocar-lhe aqui uma questão ainda relacionada com a manutenção da ponte, até porque ouvimos hoje, por parte de alguns partidos políticos, alguma estupefação pelo facto da Lusoponte receber uma faturação de portagens na ordem dos 40 milhões de euros por ano e quem tem de entrar com este dinheiro, estes 18 milhões de euros para a manutenção, para a realização destas obras, é o Estado. Isso faz sentido, no seu entender? Se tivéssemos que desenhar hoje um contrato de concessão, eu espero que o contrato não fosse desenhado da forma que foi. Mas não foi este governo e já agora também não foi o anterior que desenhou o contrato de concessão para a Lusoponte. Portanto, admito que sim, mas há um contrato com concessões e podemos discutir se essa concessão nos termos em que existe faz ou não sentido, mas a concessão de facto existe. E não foi negociada por este governo e já agora nem pelo anterior nem pelo antes desse.
foi um governo socialista. Sobre isto, por acaso, acho que foi mesmo... Foi Jorge Coelho. Por acaso, acho que naquele caso, na Luz ao Ponte, tenho a ideia que foi o último governo de Cavaco Silva. As circunstâncias... Não, o contrário de Luz ao Ponte é feito por Cavaco Silva, depois esta alteração foi Guterres, Jorge Coelho, pelo menos é aquilo que vinha hoje referenciado. Estas questões, os contratos, quando são feitos num tempo, num momento, e agora avaliá-los passado 20 anos, as condições mudaram. O que é importante é que o Estado possa olhar para estes investimentos como prioritários. A manutenção, como eu estava a dizer há bocadinho, a manutenção deste tipo de infraestruturas tem que ser feita com investimentos anuais, até por causa do desgaste que existe. Nós podemos não fazer investimentos revolucionários para criar novas pontes, para alterar todos os traçados, mas há questões básicas que têm que ser feitas. E não é de agora que muitos funcionários dos comboios, dos autocarros, das próprias autoestradas, revelam que nos últimos 2, 3 anos já se devia ter recomeçado a fazer este tipo de investimentos e não tem sido feito. Ou seja, houve aqui outro caminho que o Governo escolheu, é discutível, houve outras metas que foram alcançadas, mas sempre com custos claros para o Estado. Isto não é, como se costuma dizer na gíria popular, a manta é curta e fazem-se opções. E que as opções que foram feitas foi pela degradação, voluntária ou não, de um conjunto de serviços públicos, de infraestruturas públicas, que colocam em causa quer a boa vida das pessoas, a qualidade de vida das pessoas, mas também a sua própria segurança. E esta questão dos comboios é importante porque, muitas vezes, em vez de estarmos a pensar só fazerem novas linhas e novos comboios rápidos, se calhar era importante garantir a qualidade daquilo que temos. E o Governo tem anunciado um conjunto de iniciativas na área da ferrovia, mas nós não vemos sido o papel há pelo menos 1 ano e meio. Falo do caso da linha do Oeste, falo do caso da linha da Barabasta, falava-se do caso da linha da Bará Alta, e agora também vai-se falar da questão da ponte. O João falava de 98. 98 foi quando começou o comboio na ponte. Foi um grande investimento feito até essa altura e a ponte terá tido as suas manutenções ao longo dos anos. Agora aquilo que se fala é de uma manutenção ou de um investimento mais forte, mais pesado, para fazer uma remodelação quase total da ponte 25 de Abril, que é uma ponte importantíssima para o país e para Portugal. Agora, um país que quer falar de novas pontes, por exemplo, e nem sequer trata bem aquelas que tem, é um país que não tem, ou um governo que não tem noção daquilo que são as prioridades das pessoas e das infraestruturas públicas. E sobre novas pontes, eu continuo João? sem perceber isto, porque o Duarte está a fazer o discurso como se o governo não fosse fazer o investimento. O Governo vai fazer o investimento. Portanto, este discurso... Mais uma vez, anda a atrasar. É uma questão de prazos. Deixa-me colocar esta questão, João Galamba, porque o PCP hoje sugeriu a concretização de uma nova ponte, uma nova travessia sobre o Tejo. Isso faz sentido? É algo que o Governo devia equacionar a breve prazo? Não sei. Não é especialista em pontos. Não sei. Não é especialista em pontos, mas certamente terá uma opinião sobre aqueles que devem ser os investimentos prioritários para o país. Não sei se com o futuro novo aeroporto faz ou não justiça, não sei. Não, assim do nada não lhe consigo dizer. Mas há uma coisa importante nos desenhos dos fundos, para as pessoas também perceberem, é mais difícil fazer investimento público com o atual pacote financeiro da União Europeia do que com o anterior, com o CREN. Por opção legítima do anterior governo, deu-se menos prioridade a investimentos públicos. Por exemplo, o CREN tinha verbas para estradas. O novo quadro não tem verbas para estradas. Não há dinheiro para estradas. João, por exemplo, a qualificação da linha do comboio da linha de Cascais não tinha dinheiro no mas o Governo reprogramou e pode reprogramar. Acabou de o fazer. Está claro, e por isso é que foi buscar e por isso é que foi buscar 50 milhões de euros dedicados para a linha do Estoril, para a linha de Cascais, quando o que havia antes dessa reprogramação, e bem dito pelo Duarte, feita agora, era 0. E tiraram milhões de euros do interior do país, das zonas mais favorecidas, para investir no metro de Lisboa, que é uma promessa eleitoral. Não, isso era a proposta da Assunção Cristas, que queria basicamente usar... E para a linha de Cascais. A Assunção Cristas queria usar todos os fundos europeus para construir 20 novas estações de comboio de metro em Lisboa, isso o Partido Socialista não vai fazer. Mas em relação à linha de Cascais, é um bom exemplo. Nós vimos o PSD a dizer que tem que recuperar a linha de Cascais. Mas quando o PSD fez o planeamento de investimentos e definiu onde é que devia e não devia haver verbas, pôs 0 para a linha de Cascais, como pôs 0 para muitas estradas que nós vemos todos os dias. O PSD, há aqui uma coisa que nos divide muito e é uma questão até ideológica. O PSD considera que infraestruturas que não são rentáveis ou que não têm uma rentabilidade tão grande, o Estado tem que chegar à frente e o Estado tem que fazer o investimento. Mas quando há opções privadas e rentáveis para o próprio Estado e para os cidadãos e que há investidores privados a querer
fazer esse investimento, o Estado deve deixar que os privados o possam fazer. O caso da Linha de Cascais é uma daquelas questões em que o PSD acha que não deve ser o Estado a fazer e pode haver até uma concessão e ser um investimento feito por privados e garantir que o dinheiro que o Estado não vai gastar lá pode gastar noutras obras prioritárias no interior do país. Eu não posso deixar aqui de lembrar que o Governo desviou 1.000 milhões de euros de fundos comunitários previsto para as zonas de convergência, para as regiões de convergência, que foram desviados para Lisboa e para o Porto. Isto não é aceitável num país que diz que está preocupado com o interior. São 1.000 milhões de euros que eram para serem investidos com este Programa 4 no interior do país e que vão ser gastos em Lisboa para cumprir promessas eleitorais do Primeiro-Ministro e do Presidente da Câmara de Lisboa. E o interior continua à espera deste dinheiro. Duarte Marques, João Galamba, obrigado aos dois pela presença no Esquerda-Direita. Depois do intervalo, Pedro, vamos ao futebol.